O movimento suave da Dawn, apresentado por ciência na NASA. Quando uma nave espacial da NASA entra em órbita ao redor de um novo mundo pela primeira vez, a sala de controle geralmente fica lotada, com cientistas, engenheiros e dignitários prontos para pular e gritar quando os retrofoguetes disparam. É um evento grande e barulhento. 15 de julho de 2011 foi um desses dias. A nave espacial Dawn da NASA se aproximou de Vesta e se tornou a primeira sonda da Terra a orbitar um asteroide do cinturão principal. As câmeras de Dawn revelaram um mundo desolado de beleza transcendente, emocionando todos que trabalharam no projeto. Nem precisamos dizer que a sala de controle estava silenciosa. Na verdade, estava vazia, diz o engenheiro-chefe da Dawn, Mark Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. A Dawn entrou em órbita em uma sexta-feira à noite. Eu mesmo estava dançando com minha esposa e amigos. E daí? Raymond, um ávido dançarino folk, explica. Eu realmente estava dançando, confiante de que o Paz de Deus, sendo executado a 188 milhões de quilômetros de distância, seria executado com precisão sem lei. De fato, o amanhecer é sem precedentes. Enquanto a maioria das naves espaciais decolam da Terra em cima de uma tempestade de fogo de exaustão de foguetes convencionais, e então navegam até seus destinos com os motores desligados para conservar combustível, a Dawn conseguiu continuar impulsionando durante toda a viagem. Os motores iônicos de baixo consumo de combustível da Dawn impulsionaram suavemente a nave espacial em direção à Vesta por mais de 3 anos, nunca exercendo mais força do que o peso de uma pena segurada na palma da mão, aberta. No entanto, com o tempo, ganhando velocidade suficiente para pegar um asteroide correndo pela metade do sistema solar. Com os motores iônicos disparando quase constantemente, os controladores da missão conseguiram dirigir ativamente a sonda, remodelando gradualmente a órbita da Dawn ao redor do Sol, até que ela correspondesse à órbita da própria Vesta. Encontrar Vesta para a inserção orbital não foi um encontro chocante de velocidades incompatíveis. Foi mais como 2 dançarinos se fundindo em um ritmo praticado com uma melodia familiar. A Dawn não perdeu o ritmo enquanto voava para o alcance de Vesta, diz Raymond. A nave espacial se moveu suavemente para a órbita com a mesma graça que demonstrou durante seus quase 1000 dias de propulsão iônica pelo sistema solar. Os cálculos mostram que o momento da inserção orbital ocorreu na sexta-feira à noite, 15 de julho, por volta das 9h45, horário do Pacífico. Naquele momento, a órbita da Dawn, ao redor do Sol, finalmente estava tão próxima da de Vesta que a gravidade do protoplaneta conseguiu agarrá-la. Sinais de rádio captados pela Deep Space Network, em 16 de julho, confirmaram que a nave espacial e o asteroide eram realmente um par. A Dawn passará o próximo ano circulando Vesta em uma série de passagens descendentes, trazendo a superfície dos asteroides gigantes cada vez mais perto das câmeras da Dawn e de outros instrumentos científicos. Como Vesta é uma relíquia da formação de planetas há muito tempo, um vislumbre da história antiga do nosso sistema solar pode ser revelado sob o escrutínio cuidadoso da Dawn. Essa dança realmente linda, diz Raymond, está apenas começando. Para atualizações de Vesta e movimentos mais suaves da espaçonave da NASA, visite science.nasa.gov.